Novamente, boa tarde, tá? A aula de hoje é a aula sobre integrais, né? Obviamente. Só que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Sobre soma de rima. Soma de rima, tá? Aí, para poder falar de soma de rima, a gente tem que primeiro definir algumas coisas, né? Como a gente vai ver ao longo do caminho. Como primeiro, partição. Partição. Partição, acho que é assim que se escreve. Partição, acho que é assim que se escreve. É o capítulo. Deixa eu ver aqui, conferir com vocês o capítulo aqui do Guidorize. Som de rima, integração por partes. Não. Acho que é o capítulo 11, se eu não me engano. É o capítulo 11. Que aqui ele vai definir como é que define a integral, né? Ele vai definir, obviamente, repartição, exatamente. Ele definiu o que é partição, depois de definir o que é partição, ele vai definir a soma, né? Uma soma de rima, a soma das partições, né? Soma das partes, no caso, tá? Depois de definir a soma das partes, aí vem a outra parte, que é o limite da soma das partes. Limite da soma. Limite da soma. E esse limite da soma, ele vai definir isso como sendo integral de rima. Integral de rima. Tá? Aí depois de falar da integral de rima, aí a gente vai falar de algumas outras coisas que são relacionadas à aplicação, né? Estão relacionadas, por exemplo, com as propriedades da integral. Tá? As propriedades da integral. E aí a gente tem também a outra parte, que é a integral definida. Integral definida. E tem uma parte final, né, que essa aula não tem nem perigo da gente ver. É possível a gente ver tudo isso aqui nessa aula, né? Aí tem uma parte que fala, como é o nome? Eu esqueci. Métodos de integração. Nessa aula a gente não vai ver. As próximas aulas, talvez a gente consiga ver, tá? Porque esses métodos de integração, aí tem alguns métodos aqui. E cada método desse daqui é uma aula que a gente toma, basicamente, tá? Falar cada um desses métodos especificamente. Mas, enfim, então vamos focar aqui nessa parte, que é da soma de rima e da integral definida, né, especificamente. Então, o objetivo da aula é vocês aprenderem isso. Para isso, primeira coisa que a gente vai definir é uma coisinha chamada intervalo, tá? E para poder definir o intervalo, a gente tem, basicamente, você tem uma reta, tá? Nessa reta, você pode colocar, por exemplo, aqui, um ponto A aqui. Esse ponto A, você pode dizer que ele é um x0. Aqui você teria um ponto x1. Aí aqui você teria um ponto x2, assim por diante, né? Aqui você teria o ponto xn menos 1. Aqui você teria o ponto xn. E aqui um ponto B. Observe que de A a B, o ponto A até o ponto B, eu subdividi em intervalos, né? Então, de A a B, eu não sei como é que eu... Né? Ou no intervalo A, B, você tem N divisões, né? No intervalo aqui A, B, intervalo fechado, você tem N divisões, tá? N divisões. Tá ok? Se você pegar cada parte dessa daqui, certo? Cada subintervalo que você tem, e somar todos os subintervalos, criar um conjunto com todos os subintervalos, você vai formar um conjunto AB, de intervalo A a B. Eu estou dizendo para vocês o seguinte, que o conjunto do intervalo A a B, isso aqui pode ser igual ao conjunto x0 a x1, união
x1 a x2, união, e assim vai, união, xn menos 1 a xn, por exemplo. Todo mundo entende o que eu quero dizer, pessoal? Tá claro isso para vocês? Até aqui tá claro para vocês? Entendi. É como se fosse um intervalo, fosse a junção de vários menores, né? Vários menores. Aí você chama esses intervalos de menores de partes. É por isso que a gente fala de partição, entendeu? Então você teria aqui várias partes. Aí a junção das partes forma o todo. Tranquilo até aí? Tranquilo. Tranquilo, né? Então você pode dizer o seguinte: uma partição, tá? Uma partição, ela é do tipo, aí a gente pode pegar uma partição P, x0, x1, xn, tá? x0, x1, xn. Essa partição, obviamente, ela pertence ao intervalo AB, tá? Será indicada simplesmente, ela é indicada simplesmente como sendo P, dois pontos, A igual a x0, que é menor do que x1, que é menor do que x2, que é menor do que tal, 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 que é menor do que xn, que é igual a B. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Tá de boas até aqui? Por mim tá, professor. Pronto. Então, as partes, cada uma das partes, vocês entendem que cada uma das partes é como se fosse um ΔXi, né? Um ΔXi, por exemplo, o ΔX1 aqui. O ΔX1 tá aqui, ó. Essa é a diferença aqui. Então, aqui você teria o ΔX1, aqui você teria o ΔX2, aqui você teria o ΔX3, assim por diante. Aqui você teria o ΔXN, por exemplo. Todo mundo entendeu isso aqui? E aí, galera, todo mundo entendeu isso aqui? Índice delta xn aqui, você está pegando xn menos xn menos 1, Ah, sim. Entendi, entendi. né? É cada uma das partes aqui que você está pegando, o valor de cada parte, né? Como se você estivesse pegando o valor, como se você tivesse uma reta, uma régua, né? Aí você pega essa régua, que tem 30 centímetros. Se tem 30 centímetros, cada uma das partes, se você colocar em partes iguais, dividir em partes iguais, cada parte vai ter 1 centímetro. Então, delta x ali, de cada um vale 1 centímetro, entendeu? Né? Se você somar os 30 centímetros, você vai dar, então, o tamanho da régua total, tá? Tranquilo até aqui, né, pessoal? Então, a gente definiu o que são partes, a gente definiu como é que se comporta essa partição, né? Definiu o que é a partição. Aí agora a gente vai fazer outra brincadeira. A gente vai pegar agora uma função qualquer, a gente vai começar a definir integrais de verdade. Para isso, a gente vai começar a definir uma soma. Mas a gente vai pegar uma função qualquer, vai construir o gráfico dessa função, tá? Então, aqui você teria x, yx, né? Ou xy, certo? Eu vou desenhar aqui uma função qualquer. Eita, isso aqui ficou meio... Essa ponta ali não ficou muito legal, não. Tá? Suponha que seja assim essa função. Vou dar até para botar melhor ainda. Dá para até botar tipo uma função exponencial, que é um negócio assim. Tranquilo até aqui? É só um desenho de uma função qualquer, você está pegando, tá? Aí eu vou definir um intervalo dessa função, um intervalo de A até o intervalo B, tá? O intervalo A até o intervalo B. Aí, se você olhar, eu quero saber o seguinte, ó. A minha ideia aqui com essa função é calcular quanto é o valor dessa área. Você pode pensar aqui, quanto é o valor da área? Aquela área ali, tá? A função está definida nesse intervalo AB e eu quero saber quanto é o valor dessa área. Aí, para poder fazer isso, a gente vai fazer outro desenho, mesmo desenho, tentar fazer o mesmo desenho, tentar fazer as mesmas coisas, tá? Então, aqui você tem x,
Aqui você tem y. A função do tipo exponencial. Suponha que seja a mesma, tá? Não mudou nada. Eu não consigo ter controle aqui do... Ah, acho que tá bom assim, dá para entender, né? Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, né? Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B. Aí eu quero calcular a área. A área de qualquer coisa, eu consigo calcular de forma aproximada, se eu souber qual a figura geométrica sendo formada, né? Por exemplo, um retângulo. Então, eu poderia transformar essa figura geométrica aqui em um retângulo e calcular quanto era a área desse retângulo, né? Então, esse retângulo aqui, ele teria aqui essa área aqui, esse retângulo, mas veja o tamanho do erro aqui, ó. Isso aqui tudo é erro, né? Então, um retângulo não é bom. Mas se eu pegar essa área aqui e dividir em duas, botar aqui um outro valor bem aqui. Eu quero um outro valor aqui, tá? Aí se você bota outro valor aqui, aí você vai olhar para essa função novamente, né, e vai calcular a área do retângulo formado. Repara que tu diminuiu o tamanho do erro. Então, tu dividiu um intervalo e tu diminuiu o erro que tu ia ter calculando a área, tá? Aqui continua do mesmo jeito, né? Mas tu diminuiu esse erro aqui, ó, todinho aqui, ó, nessa parte aqui. Então, tu diminuiu esse erro. Beleza, então tá se aproximando da minha área. Eu vou dividir os dois agora no meio. Vou colocar aqui um ponto aqui, tá? Se você coloca um aqui, repara que novamente você diminui o erro, né? Novamente você diminui o erro. Então, você vem aqui, paga com a borracha, você diminui novamente o erro. Aqui, se você olhar, vem aqui, coloca aqui, né? Você diminui mais ainda o erro também, né? De novo, você diminui o erro. Então, você está se aproximando do valor da área o tempo inteiro. Ah, e eu posso ter esse erro tanto por baixo como por cima. Aqui eu estou pegando por cima, mas eu poderia pegar por baixo, né? E ter esse erro aqui de baixo aqui, tá? Tanto faz ser baixo como cima. Aí veja que essa área eu posso ainda melhorar a qualidade dela. Eu venho aqui, por exemplo, coloco um outro intervalo. Se eu colocar um outro intervalo, veja que ele diminuiu mais ainda o erro. Certo? Ele diminui mais ainda o erro no cálculo da área. Né? Porque eu conheço a área dos retângulos. Eu sei quanto é a área dos retângulos. Né? Então, eu calculo a área dos retângulos e eu tenho como descobrir quanto é aproximadamente a área total. Tá? Então, você vai colocar aqui, mais um intervalo aqui, você diminui esse erro aqui. E assim você vai sucessivamente e você continua dividindo. Vocês entendem, então, que a área, eu posso dizer que a área dessa figura aqui, essa área aqui que eu quero calcular, essa área, ela é a soma de todas as areazinhas aqui. Todo mundo entende isso? Então, aqui, por exemplo, eu posso ter aqui um ΔX aqui, né? Que aqui é de x0 até x1, de x1 a x2 e assim por diante. Então, eu poderia ter uma altura, que eu não sei quanto é essa altura, certo? Uma altura vezes uma base. Só que essa altura depende do valor da f de x. Sempre vai depender disso. Veja que ela está associada a essa f de x que você está pegando aqui. Sempre vai ter uma f de x que você vai estar pegando. Então, você teria aqui um ΔX vezes uma f de x. Só que isso, você vai ter um ΔXi, f de xi, né, igual ao somatório de todas as áreas, né, porque a área total aqui como se fosse a soma das áreas dos retângulos, né? Então, você tem um somatório de todas as áreas, somatório em I, da f de xi, já explico quem é esse xi, delta xi. Tranquilo até aqui, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Todo mundo entendeu essa ideia? É bem intuitivo de se pensar nessa ideia, professor. É bem intuitivo, né? Então, se eu disser para você que esse xi aqui, na realidade, é um f médio de cada ponto desse daqui, é como se você estivesse pegando essa média aqui, você acreditaria nisso? Né? Não influenciaria muita coisa, não é? Entende o que eu quero dizer? Não, não entendi muito bem, não. Tá. Eu estou dizendo para ti o seguinte.
eu tenho que pegar uma altura aqui. A altura que eu tenho que pegar aqui, obviamente, essa altura depende do f aqui de x. Nesse caso aqui, esse f está bem aqui. Mas dependendo de como seja esse intervalo, se esse intervalo for bem curtinho, que é a nossa ideia daqui a pouco, porque você vai diminuir no erro, né? Se a gente for diminuindo esse intervalo aqui, ó, e você for calculando aqui a área desses retângulos, repara que esse cara aqui, ó, ele passa basicamente a mesma coisa, ó. Tá mais ou menos em cima da reta, tá mais ou menos em cima da reta. Então, o que eu estou pegando não é um f de x, e sim, é como se você estivesse pegando o f de x médio entre esses intervalos, entendeu? Ah, sim, entendi. Pronto. Então, essa é a ideia, basicamente, que a gente tem. A área, então, vai ser aproximadamente o somatório da altura vezes, né, a base. Só que essa base depende da partição, tá? Então, quanto mais intervalo você tiver, mais próximo a área fica. Mais intervalo, mais próximo. E o que é que acontece se n for para o infinito? Quantos intervalos você tem quando n vai para o infinito? Se eu dividir isso aqui em infinitos pedaços, o n está indo para infinito, não tá? Sim. Sim, né? Quando eu divido isso aqui para infinitos pedaços, quanto maior o número de pedaços que eu estou definindo, mais próximo está a área, não é? Mais aproximadamente é a área, não é? A área real. É. Então, quando eu levo esse n para infinito, quando eu falo que o número de partições é infinito, eu estou dizendo que exatamente a área. Então, a área real do meu sistema é o limite de n tendendo a mais infinito do somatório em i da f de xi, delta xi. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aqui? Ele saiu aproximado e foi para o infinito, né? E foi para o igualdade, né? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Tá claro isso para vocês? Muito tá claro. E se eu disser para você que isso aqui é a mesma coisa de você dizer o seguinte, que a área é igual ao limite de ΔX tendendo a zero do somatório, né, com i variando de 1 até n, do f de xi, ΔXi. E aí, tem o mesmo significado ou não? Quando eu falo para vocês que o n está tendendo para infinito, a gente tem infinitas partições. Se você tem infinitas partições, esse ΔX ele pode ser escolhido tão pequeno quanto você queira. Certo? Já que o ΔX aqui é o x0 menos x1. Então, quando o n está indo para infinito, você tem infinitas partições, você está dizendo para mim, olha, você escolhe esse ΔX do jeito que você quer. O mais aproximado da tua área é possível. Tranquilo? Todo mundo conseguiu entender isso? E aí, pessoal, tá de boas? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Professor, Pois não. então o ΔX tendendo a zero quer dizer que o ΔX, né, que o valor de f de x estaria ficando tão pequeno, e isso significa que a gente estaria pegando intervalos cada vez menores e aumentando a precisão da área, né? É. Não é que Certo. o ΔX está tão pequeno e você está aumentando a pressão da área. Né? O f de x, ele sai como se ele estivesse saindo do médio e vai para exatamente f de x, entendeu? Entendi. Né? Aí, o que é que acontece aqui? Depois de você fazer isso, o limite de n tendendo para mais infinito desse somatório de i variando de 1 até n de f de xi, né? Ou f de x, delta xi, certo? Isso daqui, na realidade, é a integral do intervalo de a a b, porque começou em a, terminou em b, da f de x dx, tá? Essa é a definição de integrais, e é integral definida ou integral de Riemann, que é a definição de integral a partir da soma. Beleza, galera?
Beleza pura? Uma outra opção, novamente, né? Ou você pega esse limite com n tendendo para zero, ou você pega o limite do delta xi tendendo a zero, certo? Delta xi tendendo a zero. Cadê aqui o resto aqui? Tá aqui. Somatório do i variando de 1 até n, f, ci delta xi. Isso daqui também é a integral de a até b, f de x dx. É a mesma história, tá? A diferença tá nesse limite aqui, né? Aqui você tá pegando o máximo, tá, pessoal? Só para lembrar vocês, que seria o majoritário, delta xi majoritário. Você tá pegando esse majoritário e tá indo para zero, esse majoritário. Essa maior partição tá indo para zero, tá? A maior partição possível está indo para zero. Isso aqui é... Bom, isso aqui é a integral de rima ou soma de rima. Então, a partir desse momento, a gente vem agora... Quais são as propriedades dessa soma, dessa integral? Como é um limite, são as mesmas propriedades do limite, tá? Quase as mesmas. Por exemplo, você tem a integral de a até b da f de x mais g de x dx, você está dizendo que isso aqui é igual à integral de a até b da f de x dx mais a integral de a até b da g de x dx. Tá? Ou seja, o limite da soma é a soma dos limites. Ou o limite da limitação não. A integral da soma é igual à soma das integrais. Certo? Você tem aqui, então, a integral de a até b, tá? De k, f de x, onde esse k é uma constante. Isso aqui vai ser k, a integral de a até b da f de x dx. Certo? Outra propriedade é que se a f de x é maior ou igual a zero, tá? Em AB, se a f de x ela é positiva de a até b, sua integral também é. A integral de a a b da f de x dx, isso daqui também é maior que zero. A próxima propriedade diz o seguinte: se você tiver agora de a a c, por exemplo, da f de x dx, ó, você está pegando a c. Só que se você tiver um intervalo AC, e esse intervalo AC, ele puder ser escrito como sendo um intervalo de A a B, união a um intervalo B a C, tá? Você pode fazer simplesmente o seguinte. Você pode dizer que a integral de A até C é igual à integral de A até B. Você faz a integral até B, depois você soma do B até o C. Tranquilo, pessoal? Deu para entender isso aqui? Sim. São as propriedades, não vamos esquecer delas e a gente vai usar elas muito, viu? Vamos usar essas propriedades e muito. Então, partindo desse pressuposto, né, a gente tem o seguinte: quanto é a integral de 1 até 2 de x ao quadrado dx? E aí, galerinha? Quanto é essa integral? Você lembra quanto é a integral de x elevado a n dx? Eita, pessoal, vamos lá. A integral de x elevado a n dx? X elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, mais uma constante qualquer c. Tá? Isso integral indefinida. Quando é definida, esse c aqui não vai existir. Tá? Esse c aqui não vai existir. Vai existir o quê? Vai existir que você vai fazer a integral, normalmente, né? Ou seja, vai ficar x a terceira sobre 3, porque 2 mais 1 é 3, dividido por 3, tá? Em lugar de você colocar o mais o c, você vai colocar os intervalos 2 a 1, ou 1 a 2, né?
Aí o que é que tu faz? Tu vai substituir o primeiro de cima. Então vai ficar 2 ao cubo sobre 3. Vai pegar, tirar o de baixo, menos 1 ao cubo sobre 3. Então isso aqui dá 8 terços, menos 1 terço, isso aqui dá 7 terços. Tranquilo, galera? Até aí? E aí, pessoal? Tá tranquilo até aí? Professor, eu acabei não vindo na aula passada. Por que que o x ficou elevado a 3? No caso disso aqui, ó. N mais 1, N mais 1. Ah, entendi. Entendeu, né? Você soma 1. Né? Aí, por exemplo, se você tiver integral de x ao cubo mais x elevado a menos 1 meio, né? dx. Isso variando de 1 até 3, por exemplo. Tá? Quanto é a primeira integral? Quanto é a integral disso aqui? Seria x elevado a 4 sobre 4. X elevado a 4 sobre 4, certo? Isso está variando de 1 até 3, mais, quanto é a primeira e próxima integral? X elevado a meio sobre meio? X elevado a meio sobre meio, né? Sobre 1 sobre 2. Isso variando de 1 até 3. Significa dizer que você tem x a quarta sobre 4 elevado de 1 até 3, mais x2 daqui, porque esse cara passa para cima, 2x elevado a 1 meio, variando de 1 até 3, tá? Aí o que é que tu faz? Substitui aqui o primeiro, então vai ficar 3 a quarta sobre 4, menos 1 a quarta sobre 4, fechou? Mais 2 vezes, aí aqui vai ficar 3 elevado a 1 meio, menos 2 vezes 1 elevado a 1 meio. Fechou? Né? Então, isso aqui vai ficar 3 a quarta, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, é 81. 81 menos 1 dá 80, 80 dividido por 4 dá 20. Então, vai ficar 20, mais 2 vezes a raiz de 3, menos 2. Tá. Isso aqui vai ficar 20, mais 2, que multiplica a raiz de 3 menos 1. Daria para botar esse 2 em evidência aqui, que daria, vou botar em 2 em evidência aqui, que isso aqui dá 10, mais a raiz de 3 menos 1. Né? Esse aqui dá 9, dá 2 vezes 9, mais a raiz de 3. Legal, cara. Beleza pura? Agora sim, beleza pura. Você sempre tem que pensar o seguinte, certo? Em integrais. Você sempre tem que pensar o seguinte. Quando eu estou integrando uma função f de x, dx, você tem que pensar qual a função que eu derivo, essa f aqui que eu derivo, tá? Se isso aqui está variando de a até b, isso aqui é f de b menos f de a. F de b menos f de a. Então, qual é a função que eu derivo, tá? Então, se eu derivar a resposta, da integral, o resultado é quem está sendo integrado. Entendeu? Por exemplo, se você tiver a integral de 0 até π de seno, 0 até π de seno de x, dx. Seno de x dx. Aí você pensa, qual é a função que eu derivo que o resultado é o seno? Qual é a função que eu derivo e o resultado é o seno? Tem? Tem alguma função que a derivada é o seno? Seno. Quem é? Cosseno. Cosseno. Positivo ou negativo? Quem é a derivada do cosseno? É positivo. Negativo. A derivada do cosseno é menos o seno, né? Então, ficaria aqui menos cosseno. Só que esse menos cosseno está variando de 0 até π.
tá? Então, aí ficaria menos o cosseno de π, aí menos com menos dá mais, cosseno de zero, tá? Cosseno de π é menos 1, aí menos com menos aqui daria mais, daria 1. Cosseno de zero é 1, então o resultado ficou 2. Tá claro isso para vocês, pessoal? Deu para entender isso aí? E aí, galera, deu para entender isso aí? Agora deu, essa explicação ficou clara. Ficou claro, né? Vamos fazer mais exercício aqui. Mais outro exemplo aqui. A integral de 0 a 1 de 5x ao cubo menos o meio dx. Quanto é esse resultado, pessoal? Quanto é a integral de 5x ao cubo? Como o senhor falou antes, no caso, nós teremos a constante sendo um meio, né? Já que ela não está sendo elevada a nada. Ou Aqui? não? É. Aqui é x elevado a zero, né? Ah, é. É sim, é sim. E aí, quanto é a Então primeira... seria só o que o senhor falou lá. A gente faria do mesmo jeito que a gente fez a primeira. Certo, e aqui, quanto é que seria a integral de x ao cubo? E aí, quanto é que seria? Você tem razão em dizer que é igualzinho o jeito que fez a primeira. Vamos lá, galera? Quanto é que seria isso aqui? Cinco x elevado a 4 sobre 4. 5x elevado a 4 sobre 4. Só isso. Menos o meio de x. Todo mundo entende por que esse resultado é x? Por conta do zero. Zero mais 1. x0 mais 1, x1. Exatamente. Aqui está valendo de 0 até 1. Você vem aqui e substitui 1. Você substitui 1, vai dar 5 quartos com 1 elevado a 4, menos o meio de vezes 1. E depois você substitui o 0, menos. Aí a substituição do 0 vai ficar 5 quartos de 0 a quarta, menos o meio vezes 0, tá? Obviamente, esse resultado aqui é 0. Isso aqui é 0, tá? E esse daqui vai ficar 5 quartos menos o meio. Tá? Vai ficar 5 quartos menos o meio, tá? Isso aqui é a mesma coisa de ser 5 quartos menos 2 quartos, né? Que isso aqui também dá metade. E isso aqui vai ficar 3 quartos. Resposta final. Beleza pura, galera? Tudo jóia? De boas. De boas, né? Aí o livro traz muitas questões mesmo, tá? Então vocês têm aí muitas questões para praticar, muita coisa para fazer, certo? Traz aqui várias questões que você tem que fazer, que você tem que brincar, tá? Vou colocar aqui uma das difíceis e depois a gente deixar vocês fazerem o resto. X ao cubo é elevado a x à quarta dx. E aí, galera, como é que a gente faz para resolver essa integral aí? Dica. Método da substituição. Ou seja, você vai pegar, tá? Vai substituir essa variável por outra, né? E vai ver o que é que acontece. No fim das contas, é isso. Então, a integral é a integral de x ao cubo é elevado a x à quarta dx. Certo? O x à quarta, eu vou chamar de u. X à quarta. U é igual a x à quarta. Quanto é a derivada de x à quarta, hein? X à quinta sobre 5. Aí você está calculando a integral, a derivada. Ah, 4x elevado ao cubo. 4x elevado ao cubo, dx. Tá? Significa dizer que du sobre 4
é igual a x ao cubo dx. Se você olhar para cá, tá aqui o x ao cubo dx, tá? Então, esse x ao cubo dx você vai substituir por du, e o e elevado a x à quarta vai ficar e elevado a u dx du sobre 4, né? Du sobre 4. Esse 4 você pode tirar da integral, então vai ficar 1/4 da integral de e elevado a u du. Quem é essa integral, hein, pessoal? Qual a função que você deriva o resultado é exponencial, hein? É próximo exponencial, né? Então vai ficar e elevado a u. Foi mal. Como u é igual a x à quarta, então vai ficar e elevado a x à quarta. E está variando de menos 1 até 1. Então, vou botar aqui de novo. Vai ficar 1 sobre 4, e elevado a x à quarta, variando de menos 1 até 1. Isso aqui é igual. Quando for 1, vai ficar 1/4. E elevado a 1 elevado à quarta, que é 1. E elevado a 1, menos. Aí aqui vai ficar 1/4. E elevado a x à quarta, que é menos 1 elevado a 4. Isso aqui vai ficar e sobre 4 menos 1/4. E elevado a menos 1 à quarta. Menos 1 à quarta é 1. Então vai ficar e sobre 4 menos e sobre 4. O resultado é 0. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Como é que eu sei que eu devo utilizar o método da substituição? Toda vida que você olhar para a integral, né? E se você tiver um polinômio aqui e outro do grau menor, né? Aí você pode fazer essa substituição direta. Se você tivesse, por exemplo, algo do tipo a integral do seno de θ com e elevado ao cosseno de θ, de θ, né? Por exemplo, se eu tivesse isso aqui, você pode chamar esse cosseno de u. E você vai perceber que a derivada do cosseno está aqui, ó. Toda vida que você perceber que a derivada de uma função está dentro da integral, então você pode usar o método de substituição, entendeu? Entendi. Tá? Ou então, toda vida que você achar que vai facilitar a tua vida, tu pode usar. Mesmo que não esteja lá a derivada. Por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele colocou mais alguma coisa aqui. Foi mal. Tá, ele colocou mais um aqui, que está variando de 0 até 1. E 2x é elevado a x ao quadrado dx. Aí você pergunta, quanto é a derivada quanto é a derivada de x ao quadrado? A derivada, certo? Quanto é a derivada disso aqui? E aí, pessoal, quanto é a derivada de x ao quadrado? Bora, galera. Quanto é a derivada de x ao quadrado? 2. 2? 2 o quê? 2x. 2x. Então, du é igual a 2x dx. Repara que 2x dx tem aqui, ó. 2x dx tem aqui. Então, essa integral aqui vai ficar a integral de 0 até 1. Né? Aí, agora, não vai ser 0 até 1. Vai ser e elevado a u. Se é elevado a u du. Repara, ó, o seguinte, ó. Aqui, o x está variando de 0 a 1. Então, quando o x for igual a 0, você tem que u é igual a 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. Então, quando x for igual a 0, u é 0. Então, isso aqui vai variar de 0. Quando o x for igual a 1, o u é igual a x ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Então, o u também é igual a 1. Então, essa integral aqui também varia de 0 a 1. Então, isso aqui vai ficar, ó, a integral do e elevado a u é elevado a u, variando de 0 até 1. Ou seja, quando for 1, vai ficar menos e elevado a 0. E elevado a 0 é 1. Então, vai ficar e menos 1.
Tranquilo, pessoal? Tranquilo, tranquilo? Tô de boas? Professor, só pode repetir essa Posso, cara. parte? Essa daqui do U? Essa mesmo. Pronto, vamos fazer de outro jeito. Vamos fazer agora. Quanto é a integral de seno de x, cosseno de x, dx, né? Com isso aqui variando de 0 até π sobre 2. Certo? Aí você pode escolher, tanto faz ser o seno como o cosseno, com a forma de substituir. Tá? Tanto faz. Aí o que é que você vai fazer? Repara o seguinte. Se você pegar e escolher o U como sendo seno de x, quem é a derivada do seno? Quem é a derivada do seno? É o próprio cosseno. Cosseno de x dx. Então, veja, que se você for substituir, você vai substituir esse cara por U e esse cara aqui todinho por du. É isso que você vai fazer. Aí essa integral, ela vai se transformar numa integral do tipo U du. Só que tem um detalhe, que são os limites de integração. Tá vendo? O U, você está pegando o U, mas você está pegando o U como sendo o seno. Então, U é igual ao seno. Quando o x for igual a zero, você teria que U é igual ao seno de zero. Quanto é o seno de zero? Para quem não lembra, é zero. Tá? Quando o x for igual a π sobre 2, o U vai ser igual ao seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Então, U é igual a 1. Você vem aqui e substitui. Entendeu isso aqui? Isso eu entendi. Aí, quanto é a integral de U du? Que é a mesma coisa de ser U elevado a 1. Quanto é essa integral? U elevado a 2 sobre 2, no caso. Aí varia de 0 até 1. Você substitui quando for 1. Vai ficar 1 ao quadrado sobre 2 menos o 0 ao quadrado sobre 2. O 0 ao quadrado não influencia nada. E 1 ao quadrado é 1. Então, o resultado ficou 1 meio. Beleza pura? Ah, agora eu entendi, professor. Pronto. Tá? Então, é mais ou menos essa brincadeira que vocês têm que fazer. Certo? O tempo inteiro. Tem muito exercício aqui para vocês fazerem. Tá? Então, a próxima aula, que é a aula de amanhã, a gente vai falar, eu não queria misturar os assuntos, né? A gente vai falar do cálculo de área. Então, a gente vai colocar como aplicação o cálculo de área. Certo? E a outra coisa que a gente vai falar é sobre trabalho. Trabalho também é uma integral, tá? Aí também é um cálculo de área, certo? A gente vai tentar falar sobre isso, sobre esse cálculo de área e sobre trabalho. Aí tem... Depois disso, vai ter alguns métodos de integração que passa pelo método da substituição de variável, pelo método de integração por partes, pelo método de frações parciais. Aí isso daí é um pouco interessante. Então, tem muitos exercícios aqui no livro. Tentem resolver esses exercícios. Caso vocês não consigam, traga amanhã os exercícios. A gente tira alguma dúvida, coisa desse tipo. Ou então, mandem lá no grupo lá. E a gente discute eles. Então, deixa eu ver como é que tá aqui o tempo. Tá claro isso para vocês, pessoal? Ficou de boas aí? Por aqui ficou. Tem que praticar, cara. Tem que praticar muito, entendeu? Deixa eu parar aqui a gravação.